Tudo bem? Bem-vindos a mais um programa Bate-Papo com o Presidente. Aqui nós levamos até você informações de grande relevância para a sua vida. E hoje vamos tratar de um assunto que com certeza é apaixonante e necessário para você. Vamos falar hoje de aposentadoria. E a nossa convidada mais do que especial, a doutora Lúcia, que está aqui conosco, que vai nos levar a esse conhecimento, vai tirar nossas dúvidas e vai levar a você todas as suas necessidades para você se aposentar. Seja você já contribuinte há muito tempo, ou seja você novo contribuinte para a Previdência. Doutora Lúcia, bem-vinda ao nosso programa Bate-Papo. É muito empolgante esse tema que você traz para nós aqui. Por favor, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Geraldo, bom dia a todos. Eu fico muito lisonjeada pelo convite e espero corresponder às expectativas, né, de todas as perguntas e todos os anseios, né, todos os da categoria. Todos os empregados da categoria. Muito obrigado, doutora Lúcia. Doutora Lúcia, durante o período, desde que foi instituída, né, a Previdência Social, o sistema previdenciário passou por diversas mudanças. Claro que a gente não vai avançar em décadas passadas, né, tal, mas durante esses últimos tempos aconteceram muitas mudanças. Você pode explicar para os nossos ouvintes o que foi que mudou nos últimos tempos? Claro que sim, Geraldo. Olha, para mim, uma coisa básica, uma mudança radical que nós sofremos desde lá de trás, é justamente correspondente ao cálculo. Por quê? Porque toda aposentadoria nós temos um período que nós consideramos como período básico de cálculo. Então eu vou um pouquinho lá atrás para facilitar o entendimento. Em 1991, como é que nós tínhamos? Nós pegávamos as 48 contribuições, tirávamos as 36 e calculávamos uma média. Então, nós tínhamos uma média das 36 contribuições. Chegou em 99, nós tivemos a Lei 9876 de 99, que instituiu o fator previdenciário. Ali, nós mudamos consideravelmente o período básico de cálculo. Nós passamos a considerar a partir de julho de 94, quando nós tivemos a estabilização da moeda, até quando você pedia a sua aposentadoria. Como era feito o cálculo? Você pegava 80% das maiores contribuições, você desprezava as 20 menores, fazia uma média aritmética, o seu salário de benefício era proveniente desse cálculo. Hoje, o que nós temos posterior à emenda constitucional 103 de 2019? Nós pegamos o mesmo período, de julho de 94 até quando a pessoa requer aposentadoria. Nós calculamos uma média aritmética de todo o período. Nós não mais excluímos os 20 menores. Então, nós temos uma média aritmética de 100% do período. Desses 100%, nós vamos tirar 60% e vamos somar 2% a cada ano que excede a 15 anos de contribuição para a mulher e 20 para o homem. Então, para mim, o período básico de cálculo, ele, nesses períodos em que eu mencionei, vai influenciar muito no salário de benefício, que é justamente o que vai restar para o empregado, para aquele que está requerendo sua aposentadoria. Então, realmente, é uma mudança considerável. Então, nós podemos concluir, doutora Lúcia, que a reforma de 2019, ela foi ruim para o trabalhador, foi ruim para o... Na base de cálculo, sim. Na base de cálculo. Base de cálculo, foi bem, foi. Trouxe algum benefício? É difícil ter alguma reforma que traz algum benefício. Benefício... O que facilitou a reforma de 2019? O que nós temos hoje? Qual o diferencial? Nós antes tínhamos aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por idade, né? Aposentadoria por tempo de contribuição, você tinha um fator previdenciário e aposentadoria por idade. Nós hoje, depois de 13 de novembro de 2019, nós só temos a aposentadoria por idade. E nós temos antes nós não precisávamos ter o tempo e a idade. Hoje nós temos que ter os dois requisitos concomitantes. Perfeito. Essa é uma pergunta que estava aqui dos nossos telespectadores. Quais os tipos? É uma dúvida que todo mundo tem. Quais os tipos de aposentadoria? Agora eu já sei que são só dois. Só tem duas. Por exemplo, nós temos a aposentadoria do rural, nós temos a aposentadoria do deficiente, nós temos a aposentadoria especial, mas a aposentadoria, antes nós podíamos ter a tempo de contribuição, hoje nós só temos a aposentadoria programada, que é a aposentadoria por idade, em que você tem que juntar os dois requisitos.
Então, assim, levamos em miúdos, trabalhador, se você não compreendeu bem, é o seguinte, antes você poderia atingir 35 anos de contribuição. Perfeito. 35 homem, anos, sim. homem, 35 anos de contribuição e mulher? 30 anos de contribuição. 30 anos de contribuição mulher. Se você tinha esses 35 anos, homem, e 30 mulheres, era só requerer aposentadoria. Sabendo que você ia ter a incidência do fator. Do fator. Dependendo, quer dizer o seguinte, que você, dependendo, o valor pecuniário que você ia receber ia depender da sua idade também, Sim, né, doutora? Isso, porque perfeito. Muitas vezes, o que acontece? A pessoa atingia o tempo de contribuição, mas ainda estava distante da idade. Então, ela preferia, mesmo que houvesse a incidência do fator, mas ela pensava assim, não, mas eu já estou aposentada, já vou contar com esse dinheiro mensalmente para mim. Perfeito. E o fator previdenciário, quando ele veio em 99, ele surgiu para justamente inibir as aposentadorias precoces. Você com 50 e poucos anos já estava aposentado. Isso impactou muito na Previdência. Então, por isso foi que veio o fator previdenciário. Então, vamos entender. Hoje, se eu tenho, homem, 35 anos de contribuições, mas não tenho a idade de 62, é isso? 62 para a mulher passou de 60 para 62, o homem continuou com 65 anos. Então, se eu tenho 35 anos de contribuição, mas não tenho 65 anos, eu não me aposento. Você vai entrar nas regras de transição. Temos que falar sobre as regras de transição. É complexo, né? É complexo. Agora, uma coisa importante. Por exemplo, pode ser que seja até alguma das suas perguntas, Geraldo. Se eu implementei os requisitos para me aposentar até a entrada da emenda constitucional, 13 de novembro de 2019, eu tenho direito adquirido. Nossa, mas já passou. Direito adquirido você exerce a qualquer momento. Se eu não dei entrada antes, mas agora eu percebi que eu poderia me aposentar, você pode dar entrada e você vai se aposentar com as regras anteriores à entrada da emenda. É direito adquirido. Agora, se você não adquiriu o direito, você tem as 5 regras de transição em que você vai analisar tempo, valor, qual delas vai ser melhor para você. Os assuntos são tão interligados, doutora, que realmente era uma das perguntas aqui. Como funciona e quais são as transições, né, para eu poder me aposentar com esta nova reforma de 2019? Deixa eu te explicar uma coisa. Essas regras de transição, elas valem para quem já estava no mercado de trabalho. Quem começou a trabalhar posterior a 13 de 11 de 2019, teve a sua primeira contribuição, passou a ser segurado da Previdência Social, ele só tem a regra permanente. Idade. Concomitante idade de tempo de contribuição. As regras de transição, elas vêm para quem já estava trabalhando para amenizar, porque a emenda constitucional, quando ela entra, ela tem modificações bruscas. Então, para quem já estava no mercado de trabalho, não seria justo que você pegasse aquela mudança na íntegra. Então, as regras vêm para amenizar. Se você está numa daquelas regras, que para você poder avaliar e ver qual é a melhor para você. A lei não pode vir para prejudicar, né? Não. Ela só vem para valer dali para frente, né, da sua promulgação. Toda emenda constitucional ela tem regras de transição. Ela sempre cria uma regra para quem já estava no mercado, uma idade mínima, um tempo, e nessa emenda constitucional, que nós tivemos em novembro de 2019, nós temos 5 regras de transição. A senhora falou em regra de transição, doutora, tem um período que eu estou para me aposentar, aí eu tenho que cumprir uma transição, eu tenho que mais 50% do tempo que me faltava. Como é que funciona isso? Essa é uma das regras. Vou te explicar então as regras para facilitar. Nós temos a regra da pontuação, que nós também tínhamos antes da reforma, para as pessoas saberem que são coisas diferentes. Antes da reforma, em 2015, surgiu uma lei em que você podia... Se você somasse o tempo de contribuição com a sua idade, lembrando que não pode ser menos de 30 anos para mulher e 35, porque às vezes as pessoas dizem assim, não, mas eu fiz o somatório, deu tanto, eu posso me aposentar. Não, o tempo de contribuição é 30 para mulher e 35. Se você somasse a sua idade, em 2015, mulher com 85, homem com 95, você se aposentava sem fator. E essa pontuação, ela crescia 1 ponto a cada 2 anos. Quando a emenda constitucional entrou, não tem essa pontuação, mas numa das regras de transição nós temos. Então, na regra de transição nós temos a pontuação, a mesma coisa.
30 anos de contribuição para mulher, 35 para homem, somado à sua idade. Hoje, em 2021, está 98 pontos para homem, 88 pontos para mulher. Nós temos uma tabela progressiva e que ela vai aumentando um ponto a cada ano. Quando você ali, na sua idade, o tempo de contribuição bateu a sua idade e a pontuação é ali aquele ano que você vai se aposentar. Então, você tem como verificar ali. Nós temos uma outra regra de idade mínima com tempo de contribuição. Essa hoje, em 2021, o homem tem que ter 62 anos, a mulher tem que ter 57 anos. Também nós temos uma tabela progressiva em que você vai acompanhar ali quando você atingiu o tempo mínimo e essa idade, por exemplo, 62 para homem e 57 para mulher, ela aumenta 6 meses a cada ano. Então, esse ano está 62 para homem, ano que vem vai estar 62,5. Então, você ali tem que ver, não, pera aqui, quando é que eu atingi aqui o tempo de contribuição, com a idade que consta, para saber quando você pode se aposentar. Nós temos a regra de 50%, que você mencionou. Essa regra de transição, quando a emenda entrou, ela é a única regra que não exige idade mínima. Ela, quando entrou, ela determinou o seguinte: se a mulher tiver 28 anos de contribuição e o homem 33, faltam 2 anos para atingir 30 mulher e 35 homem. Nós vamos acrescer 50% ao tempo que falta. Então, a mulher faltam 2, você vai crescer 50% de 2 e 1. Então, a mulher com 3 anos se aposenta e o homem com 3 anos se aposenta. Mas existe, certo? Não exige idade mínima, mas ela tem um diferencial. Ela tem um fator previdenciário. Porque o fator previdenciário ele foi extinto com a emenda constitucional. Mas essa regra é a única em que nós aplicamos o fator previdenciário. Nós temos uma outra regra, que é a regra da idade, que também nós tínhamos antes. Se você tiver o homem 65 anos, hoje a mulher 62, e mínimo de 15 anos de contribuição, você se aposenta. Essa é a regra da idade mínima. Entendi. Agora, tem uma outra detalhe também. O homem continua 65 anos, a mulher passou para 65. Nós também temos uma tabelazinha progressiva que aumenta 6 meses a cada ano para a mulher atingir os 62. O homem não, foi o único que continuou os 65. E nós temos uma outra regra, que é a regra de 100%. Essa regra de 100%, ela determinou que quando a emenda constitucional entrou em novembro, a mulher com 57 e o homem com 60. Nós criamos, quanto tempo falta para você ter o seu tempo de contribuição? 100%. Então, vamos dizer que faltasse 3 anos para a mulher. Ela estava com 57, mas faltavam 3 anos para ela se aposentar. De 3 passa para 6. Ela aumenta 100%, ela dobra. Agora, ela é a única regra que você fica com 100% do seu salário de benefício. Por quê? Como é feito o cálculo hoje? Não é 60%, mas 2% a cada ano de contribuição? Verdade. Essa não, essa é a única que você fica com 100% do salário de benefício. Então, foram essas regras. Então, você, para avaliar qual a melhor regra, você precisa de um profissional que faça um planejamento para te mostrar matematicamente, mostrar, nesse ano você vai implementar essa regra, nesse outro ano esse, e os valores que são diferentes, para você ver o que é melhor dentro das suas condições. Né? Perfeito. Doutora, a gente recebe muitas perguntas aqui no sindicato, muitos trabalhadores vêm tirar dúvidas, que estão próximos de se aposentar. Inclusive, até, doutora, o sindicato tem uma cláusula na sua convenção coletiva, desde lá dos anos 90, que faltando 3 anos, 36 meses, para ele se aposentar, a empresa não pode demiti-lo. Perfeito. Garantida, tem estabilidade. Caso a empresa veja a necessidade de demiti-lo, ela tem que cumprir o pagamento desse período, não pagar diretamente ao trabalhador, certo, mas refazer o recolhimento. Tem que fazer é um ganho para o trabalhador, do sindicato, né, é uma doutora? garantia pré-aposentadoria. Você está chegando ali naquilo que todo empregado, eu estou chegando à minha aposentadoria, vou me aposentar, vou curtir minha vida, aí você se depara com faltando 2 anos, 3 anos, dependendo de cada sindicato, sou dispensado. Então, é justamente para eles ter a garantia de que aquele período a empresa vai contribuir e vai garantir que ele se aposenta. Isso é muito importante, muito, né? Muito mesmo. E uma das grandes importâncias dessa cláusula também, doutora, é que quando você está faltando 3 anos para se aposentar, é que você já atingiu uma idade, né, que já não tem um mercado de trabalho tão fácil para se realocar, né? Sim, então, o sindicato, pensando no trabalhador, criou essa cláusula desde os anos 90. Então, é um benefício aí para o nosso trabalhador. Sim, muito bom. E falando em benefício também, doutora,
muitas perguntas chegam, poxa, mas eu recolho eu ganho bem, meu salário atinge um nível legal, eu pago assim sobre 3, 4, 5 salários mínimos, na época eu falava sobre isso, né? Mas a Previdência criou um teto. Sim. Como é que a gente faz para poder se aposentar e atingir aquele teto? Ensina essa mágica para a gente. Não tem mágica. Não tem mágica, não. Não tem mágica. Hoje nós temos um teto de R$ 6.433,57. É o nosso teto. Então, nós estamos limitados ao teto. Então, as pessoas pensam assim, às vezes, nossa, mas eu no início do meu período laborativo, eu ganhava muito bem nesse período, aqui eu passei por isso, ganhei menos, hoje eu contribuo sobre 2, 3 salários. Para você se aproximar do teto, você tem que contribuir o máximo sobre o teto. Hoje, 20% sobre 6.433,57 dá 1.286. Para você se aproximar hoje, é esse o valor que você tem que contribuir. Difícil, mas é a realidade. É a realidade. Eu acho que poucos trabalhadores têm a possibilidade de ter essa receita para fazer uma contribuição nesse valor, né, doutora? Sim, é muito difícil. Muito difícil. As pessoas hoje que contribuem, que não são segurados obrigatórios, são pessoas que prestam serviço ou têm um vínculo reconhecido, eles querem contribuir para quê? Para ter direito aos benefícios da Previdência, para se houver uma incapacidade temporária, poder usufruir do auxílio, para se aposentar. Então, realmente, você poder tirar esse valor mensal é um valor pesado. É um valor pesado. Doutora, a senhora falou em benefício, eu não vou alongar no assunto, porque é um tema também dentro da Previdência muito complexo e tem várias variantes, né? Muitas variantes. Mas, assim, a importância do trabalhador, mesmo não estando atuando, né, com a sua força de trabalho prestada ao empregador, ele contribuir para a Previdência, porque a sua necessidade não é só lá no final da aposentadoria. No meio do caminho pode acontecer uma situação onde o trabalhador fica impossibilitado de atuar. Perfeito. E aí, como é que fica, né, a receita dele, né? Então, traz algum benefício também, doutor? Nós temos vários tipos de segurado. Esse segurado que você se refere é o facultativo, o nome mesmo já diz facultativo, é uma faculdade. Por exemplo, um exemplo bom do facultativo é a dona de casa. Ela é dona de casa, ela não trabalha, ela não ofere lucro algum, então ela contribui para ter direito aos benefícios da Previdência, todos os benefícios da Previdência. Se ela for acometida de alguma coisa, ela pode ter o auxílio por doença, ela pode se aposentar. Então você pode contribuir como facultativo, mas o facultativo ele não trabalha. É a pessoa que não ofere lucro de forma alguma, mas pode contribuir. Nós temos alíquotas diferenciadas, vou até entrar num assunto que você não abordou, nós temos alíquotas de 11% sobre o salário mínimo, nós temos alíquota de 20% sobre o salário mínimo. Então, às vezes a pessoa não pode contribuir com 20%, os 11% vai adequar mais a situação financeira dela, ela contribui. Então, ela está segura de que se acontecer alguma coisa inesperada, ela está amparada pela Previdência Social. É importante. É uma proteção, uma né, proteção muito grande. Muito grande. Então, independente do trabalhador, né, você que está desempregado, você que não tem nenhuma ligação direta com uma empresa, né, ou não está prestando serviço, faça sua contribuição, por menor que seja. Né? Existe um outro contribuinte, doutora Lúcia, que é o MEI, né? Perfeito. É uma alíquota pequena, sim, dá para contribuir. Pode, o MEI ele contribui com um valor de 5%. 5% sobre o salário mínimo, sobre né? o salário mínimo. Ele contribui com 5% do salário mínimo. Perfeito. Num bate-papo que nós tivemos antes da gravação, doutora, a senhora colocou uma situação muito importante, porque a gente tem a ideia que o contribuinte MEI, ele paga 5% sobre o salário mínimo, eu estou pagando o MEI, quando eu me aposentar, vou receber um salário mínimo, estou garantido um salário mínimo. Não é bem assim, tem um diferencial, não tem? Porque a lei diz que como o MEI ele recolhe 5%, ele se aposenta com salário mínimo. Então vamos botar uma situação hipotética. Eu trabalhei anos da minha vida numa empresa, carteira assinada, tal. Acontece algum imprevisto, eu sou demitida, saio daquela empresa e
abro um MEI, vou trabalhar, né, com conta própria e vou recolher sobre um salário mínimo. Quando eu for me aposentar, foi aquele assunto que nós falamos lá no início do período básico de cálculo, Perfeito. que é importantíssimo, que para mim foi uma coisa muito importante na evolução de todas essas mudanças previdenciárias. Meu período de básico de cálculo vai ser desde quando eu comecei a contribuir, competência julho de 94, sempre, né? E vai ser uma média de todo o meu período contributivo. Agora, se eu fui meio período todo, evidente que eu vou me aposentar com um salário mínimo. Mas se eu tiver contribuições aqui, vai ser uma média daquele período. E às vezes perfeito. a pessoa pensa que não, sim, se você for meio a vida toda, realmente vai ser. E uma outra coisa também aqui que nós estávamos falando, que também não foi uma pergunta sua, mas eu vou entrar porque é importante. Fica à vontade, doutora. Como eu falei do facultativo, ele pode contribuir com 11%, às vezes está mais dentro. Nós também temos o contribuinte de baixa renda. Esse contribuinte de baixa renda, ele contribui com 5%. Você vai falar assim, Lúcia, mas qual critério? Esse contribuinte de baixa renda, ele tem que ser cadastrado no CRAS. São pessoas realmente de baixa renda. Porque você, para contribuir com 5%, por exemplo, eu vou contribuir sobre 5%, vai constar lá no meu CNIS, eu vou me aposentar. Quando você for se aposentar, você tem que provar que você era inscrito no CRAS, que é um cadastro justamente para pessoas de baixa renda. Esse cadastro é renovado a cada 2 anos. Me cadastrei uma vez só, pronto, passou. Não, de 2 anos você tem que comprovar que você continua com aquela mesma situação financeira e você contribui com 5%. Doutora, a senhora falou em cadastrar, muito importante. Sim. Aonde se cadastrar? O que fazer para se cadastrar? Cada região administrativa tem o seu CRAS. Quando a pessoa vai ao CRAS, ela tem que... O CRAS, o que o CRAS vai fazer? Ele vai fazer uma abordagem sobre a sua situação econômica. Onde a senhora mora? Ela vai, evidente que nessa análise, olha, eu moro aqui, no tal lugar assim, assim, ela vai verificar se é um lugar de baixa renda, a senhora mora com quem, a senhora trabalha, ofere alguma renda, para ver se você está inserido nas categorias que podem ser realmente considerados de baixa renda. Perfeito. Entendeu? E uma coisa também que eu vou falar, porque, como eu digo a você, Geraldo, um assunto puxa o outro. Sim, com certeza. Essas contribuições de 11%, de 5% antes da reforma não davam direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Só quando você contribuía sobre 20%. Uau, Antes da reforma, não dava direito. Como hoje nós não temos a aposentadoria por tempo de contribuição, então nós não... Hoje todos se aposentam por idade. Nós temos a aposentadoria programada, idade e tempo de contribuição concomitante. Mas antes... não dava direito à aposentadoria por tempo de contribuição, só por idade. Só por idade. Só por idade. Então, a gente anda por esse Brasil afora, né? Conversa com todo tipo de pessoas, trabalhadores esclarecidos, os menos esclarecidos, né? Verdade. E eu tive conhecimento, conversando com uma pessoa, trabalhou ali 1 ano, 2, não vou trabalhar mais não, porque quando eu fizer 65 anos, eu tenho garantido a minha aposentadoria de um salário mínimo para me dar para eu viver. É assim, exige. Eu não trabalho, eu não preciso trabalhar, porque com 65 anos eu tenho direito a um salário mínimo. Você está se referindo ao LOAS, PBC. O LOAS, ele não é um benefício da Previdência Social. Nós temos a parte assistencial da Previdência Social. Ele é um benefício assistencial para pessoas acima de 65 anos, ou que nunca trabalharam, ou trabalharam pouco lá atrás, ou têm pequenas... E são pessoas de baixa renda. É feito um estudo social, não basta você chegar lá e falar assim, eu tenho 65 anos, eu moro em tal lugar. É feito um estudo social, se vai na sua residência, precisa se saber com quem você reside. Eu resido com meu esposo, eu tenho um filho, qual é a renda de cada um? Porque é feita uma renda per capita para saber se você se encaixa dentro dos critérios do LOAS, como o povo fala, CBPC, do LOAS. E se você realmente se inserir naquelas características, principalmente da renda per capita, que hoje o grupo familiar tem que ser metade de um salário mínimo por grupo familiar. Então, não é tão fácil assim não, porque é feito um estudo mesmo, eles vão em loco, eles vão ver onde você reside, com quem você reside, para saber se você realmente é uma pessoa de baixa renda e realmente necessita daquele benefício assistencial. Perfeito.
Doutora, tem um outro assunto também, que são vários, né? Eu já estou fugindo, já estou até fugindo aqui das perguntas básicas, porque é realmente uma coisa... Tem uma situação de 15 anos, eu também já ouvi falar sobre isso, né? Já chegou a gente aqui me perguntando. Geraldo, eu trabalhei 15 anos e nunca mais trabalhei, nunca mais contribuí, mas eu tenho 15 anos de contribuição, 18 anos de contribuição do INSS. Cheguei a 65 anos, eu posso me aposentar? Se aposenta por aquela regra que eu falei para você, da idade. Da idade, que né? Nós temos antes da reforma, você 65 anos, antes da reforma, 60 mulher, tempo mínimo de 15, você se aposenta. Ok. E ela também está numa das regras de transição. Só que a idade da mulher passou para 62, o homem continuou para 65 e nós temos... da mulher tem uma tabelinha de progressão que ela aumenta 6 meses a cada ano até atingir os 62. Mas é verdade, realmente. Tá. É verdade. Então, trabalhador, se você tem 15 anos ou mais de contribuição e depois parou de trabalhar, parou de contribuir, faz 65 anos e aguarda o INSS que você vai ser aposentado. Agora, é assim? ele não pode esquecer de uma coisa. Opa, não, vamos eu lá. só trabalhei 15 anos. Não é tão fácil assim não, eu hein, vou calma. esperar até 65. Ele está esquecendo hoje do cálculo. O cálculo hoje ele é menor. Se você vai se aposentar com 65, só com 15 anos, não quis trabalhar mais. Como é que é o seu cálculo? 60% mais 2% é o que excede. 15 para mulher e 20 para o homem. Se a mulher tem 15 anos só, ela vai se apontar com 60% do salário de benefício. E o homem também. Mas, doutora, e se esse cálculo atingir menos que um salário mínimo, ele tem... ele não é pode possível, receber... Não, a Constituição não permite que seja menor do que um salário mínimo. Nem salário... Ó, trabalhador, você que está na atividade, trabalhando, não pode receber menos que um salário mínimo. E você também, nessa situação de aposentadoria, que a doutora está explicando aqui, você também não recebe menos que um salário mínimo. Não recebe menos que um salário mínimo. Então, Se o cálculo for inferior, a Previdência vai atualizar o salário mínimo. Isso é verdade. Doutora, agora nós estamos recebendo aqui uma pergunta no nosso site, aqui, através também do nosso WhatsApp, uma pergunta internacional, doutora. O nosso programa está atingindo aí outras... tem uma pergunta de um ex-trabalhador, inclusive ex-trabalhador do mercado, Felipe Loureiro. Ele mora há 5 anos em Lisboa. Certo. Trabalhou aqui no Brasil, trabalhou no mercado financeiro, contribuiu 20 anos. Tem 5 anos que ele está em Lisboa. Estagnou aqui, não trabalha, não contribui mais, tem 20 anos de contribuições aqui, está trabalhando lá em Portugal, não sei qual o sistema previdenciário lá em português, não sei se ele contribui lá, ok, mas... Caso ele queira se aposentar aqui, só na resposta anterior falou que com 15 anos está garantido, mas ele pode voltar, fazer novas contribuições. Como é que fica a vida desse trabalhador aqui no Brasil, doutora? Vou te explicar duas, e vamos dizer, pelo que você me explicou, ele trabalha lá, nós não sabemos se ele trabalha lá ligado a alguma coisa ligada ao Brasil. Vamos dizer que nós temos contribuintes que são obrigatórios, contribuintes obrigatórios, nós chamamos a pessoa que tem carteira assinada, o contribuinte individual, o avulso e o doméstico. São contribuintes obrigatórios da Previdência Social. Vamos dizer que você esteja trabalhando no exterior, ou se você trabalha num país em que existe a reciprocidade de contribuição, a contribuição de lá ela vale para aqui também, ou vamos dizer que você trabalha num país em que tem um acordo internacional que também tem esse tipo de... A contribuição lá também serve aqui. Então, você não precisa se preocupar. Agora, vamos dizer que não está dentro de nenhuma dessas 3 que eu listei. Se ele tem 20 anos de contribuição, nós vamos cair naquela regra de transição da idade. Quando ele chegar à idade de 65 anos, ele tem o mínimo, de 15 ele tem mais, e se for mulher, 62, ela também vai ter. Agora, agora eu vou mais além da sua pergunta. Lúcia, ele trabalhou aqui 10 anos de contribuição. Está lá, morando em outro país, mas ele quer se aposentar aqui. Nós temos tipos de categoria para contribuir. Nós temos o facultativo, que nós falamos há pouco. Ele pode contribuir como facultativo aqui. Por quê? Porque ele não está trabalhando aqui. Ele não é contribuinte obrigatório nessas 3 opções que eu disse. Então, ele vai contribuir como facultativo, vai somar esse tempo de 10 anos que ele tem. Se ele chegar a 15, quiser parar, esperar a idade, ele para. Se ele quiser contribuir para ficar com um valor maior,
Ele pode porque o facultativo é justamente aquela pessoa que não exerce atividade laborativa. E ele vai garantir a aposentadoria dele no Brasil. Ele morando lá, ele pode pagar aqui mesmo, não estando exercendo nenhuma atividade econômica no Brasil. Eu vou contribuir, vou lá fazer um carnezinho, enfim. Que caminho ele pode tomar para aumentar o seu teto? O que acontece? Quando você trabalha pela primeira vez, o seu empregador vai criar o seu PIS. E lá a Previdência Social vai criar o seu NIT. Aquele NIT seu vai estar ligado para todos os vínculos empregatícios que você tiver, todos os lugares que você trabalhar. Quando a gente muda o tipo de contribuição, eu vou deixar de ser empregado para ser um contribuinte individual, eu vou recolher através do carnê, eu vou criar uma nova inscrição que para o INSS vai ser identificado ali para constar no seu CNIS, que isso vai fazer diferença na sua aposentadoria, e você vai contribuir através do carnê. Isso é como é pago em banco, hoje em dia a gente pode estar em qualquer lugar do mundo que a gente faz pagamentos. Hoje, perfeito, né, o sistema automatizado é maravilhoso, ele não vai ter problema algum. Perfeito. Então, chegou agora uma pergunta que não estava no meu programa, mas é rápido, né? A atuação, os nossos espectadores estão ali. Está surtindo efeito o nosso bate-papo. Com certeza. Periculosidade, doutora. Inclusive de um ex-operador. No passado, quando a Bolsa de Valores ainda era ao vivo, um pequeno espaço, ficava ali 600, 800 pessoas discutindo, negociando. Então, aquilo ali tinha problemas de audições, né? Os trabalhadores sofriam muito com isso. E nós entramos, o sindicato entrou com um processo pedindo periculosidade. A reforma acabou com essa figura? Olha, eu vou explicar para você, vou um pouquinho antes para nós chegarmos até a sua pergunta. O ruído, ele sofre alterações, porque o ruído é medido através de decibéis. Nós tínhamos 85 decibéis, passamos para nós tínhamos 80, passou para 90 e hoje é 85. O que acontece? Nós temos um decreto de 64, decreto 53.831. Nós temos ali os agentes nocivos, insalubres, ruído, bactérias, fungos, pessoas que trabalham ligado a amianto, tem vários. Nós temos tanto listado pelo agente nocivo, como nós temos listado por profissão. Por exemplo, médico, técnico de radiologia, enfermagem, pessoas que trabalham em minas de subsolo, aí vai por categoria. Perfeito. Até 28 de abril de 95, se a profissão estivesse listada no decreto, você tinha direito à aposentadoria especial. Nós não tínhamos ainda a figura do PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, que descreve sua atividade, explica a sua atividade que você exerce, os agentes nocivos, ele tem vários critérios para formalizar esse instrumento. Até 28 de abril de 95. Então, se minha profissão estivesse ali ou eu tivesse sujeito a algum dos agentes nocivos listados, eu tinha garantia da aposentadoria especial. A partir de 1995, as mudanças foram muito grandes. Então, nós passamos a ter o PPP, salvo engano, o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Antes nós tínhamos outros formulários, chamado SB40, SS8030. Foi mudando o nome ao longo dos anos e hoje o que prevalece é o Perfil Previdenciário. Só que essas atividades só valiam enquanto o decreto estava. Depois dali, começaram a surgir outros requisitos para você provar. E o ruído é um dos exemplos dele, nesse caso, como você disse. Por quê? Porque requer um documento chamado LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho. Você vai dizer assim, mas Lúcia, como você deu o exemplo dele, bolsa, aquele barulho, blá, blá, blá. Mas sem esse documento que comprove que ele estava exposto ao ruído acima, hoje, para nós, de 85 decibéis, ele não vai conseguir a aposentadoria especial. E eu vou um pouquinho mais além, como eu disse a você, um assunto puxa o outro. Antes da reforma, por exemplo, eu trabalhei em um período especial e o outro não especial. Quando eu for me aposentar, eu posso pegar esse período especial, converter para comum e me aposentar. Porque o período especial para homem a gente multiplica por 1,4 e para mulher por 1,2, até 13 de novembro de 2019. Depois da reforma, nós não podemos mais converter tempo especial em comum, porque a reforma ela trouxe uma coisa, nós não podemos mais, porque
eles chamam de tempo ficto. Aí você vai falar, peraí, Lúcia, o que é tempo ficto? Se eu trabalhei um período e eu vou utilizar um multiplicador e ele vai aumentar, não tem contribuição naquele período. Então, eles chamam de tempo ficto. Então, a reforma tirou o tempo ficto. Antes da reforma, nós tínhamos pessoa que serviu o serviço militar. Podia contar como tempo de contribuição. Teve contribuição? Não. Mas tempo ficto, mas era considerado. A reforma não permite mais o tempo ficto. Então, se você trabalhou até a reforma, período especial, e um período que não é, você pode converter aquele, mas depois você não converte. Doutora, esse tempo ficto, a senhora está se referindo da reforma de 95 ou de 2019? Não, perdão, de 95. Ah, de 95. 95 foi só em relação às atividades que constavam naquele decreto. Se você... Vou dar um exemplo, você era um técnico de radiologia. Até 28 de abril de 95, você não precisava de SB 40, SS 8030, hoje PPP. Eu sou técnico de radiologia, está na minha carteira de trabalho, provou, acabou. Hoje, não basta porque o decreto perdeu a validade. Ele só tem validade até 28 de 4 de 95. Por coincidência, doutora, ontem um trabalhador veio aqui me procurar, que ele está movendo a documentação já, né? E ele colocou no INSS o tempo que ele serviu o Exército. Então, esse tempo não existe mais para ele. Se ele preencher os requisitos, tiver o direito adquirido da aposentadoria antes da reforma, ele vai utilizar. Não, ele ainda faltam 2 anos para ele se aposentar. Não vai utilizar. Então, vai utilizar. Infelizmente, ele não vai utilizar. Você vai ouvir essa mensagem. Então, nota quem está próximo, quem pensa em utilizar o tempo, né, de quartel. Você quer ver? O serviço, você quer ver? Profissionalizante. Que as pessoas... Quem estudou no Senac, Senai, né? FATEC e outros... Né, profissionalizantes, você pode, por exemplo, quem ingressava nas Forças Armadas, que tinha que fazer aqueles cursos, né, para você entrar para a Marinha, também você tem um certificado. Por quê? Porque aquilo não vinha para os cofres da Previdência uma remuneração, mas era considerado. A reforma tirou porque disse, não, isso é um tempo que não entrou para os cofres, então é um tempo ficto, ela não é mais considerado. E isso prejudicou a aposentadoria especial, que você não pode convertê-la mais. Se você quiser se aposentar depois da reforma, o tempo todo especial, você tem que ter os 25 anos de contribuição, se for, ou se for 15, ou se for 10, dependendo do tipo de atividade que você exerce. Você não mais faz essa conversão. Voltando um pouquinho aqui, doutora, nós somos os trabalhadores do mercado de capitais, foram muito prejudicados em função dos decibéis, que a senhora comentou, porque o sindicato ingressou com um processo, né, a gente sabe que demora um tempo. Sim. Quando o juiz determinou a perícia, já não existia mais a Bolsa de Valores aqui no Rio de Janeiro, não existia mais aquela figura do pregão, aquela quantidade imensa de pessoas. Então, não foi possível fazer a medição, então ficamos prejudicados. Então, isso é muito prejudicial. Até hoje eu recebo aqui vários trabalhadores daquele período querendo saber como é que foi o processo, querendo uma certidão para ingressar com a aposentadoria especial, mas não tem mais jeito. Porque hoje, como eu lhe disse, você tem um LTCAT, que é o laudo técnico das condições ambientais do trabalho, você pode usar também dois outros, que são dois outros formulários que são utilizados até mais na área trabalhista, que é o PCMSO e o PPRA, porque também falam das condições de trabalho. Você pode buscar através de pessoas que já se aposentaram e que tem algum documento que pode servir de uma prova emprestada para você. A gente tem outros meios para buscar isso. Sim. Mas isso é muito prejudicial quando você não tem mais como fazer aquela perícia em loco, porque aquele ambiente não existe mais. E realmente prejudica muito o empregado. Muito prejuízo. Doutora Lúcia, muito obrigado. Eu que agradeço. A senhora nos trouxe, a senhora assim, abriu um túnel. Podíamos ficar a tarde toda aqui conversando. Poderíamos, porque o assunto é vasto, né? Faltam ainda muitas questões a serem resolvidas na Previdência.
E quero agradecer imensamente a sua presença aqui. Eu agradeço nos a trouxe vocês, esse mais uma vez. esclarecimento. E fica à vontade para falar para os nossos colaboradores, nossos trabalhadores, não só do mercado de capitais, mas do Brasil inteiro, que com certeza vão acessar o nosso canal de comunicação. Muitas dúvidas vão surgir. Eu vou deixar aqui meu e-mail, Perfeito. o meu WhatsApp, que hoje é um meio de comunicação espetacular, para as pessoas que tiverem qualquer dúvida, quiserem esclarecer, eu estarei aberta para esclarecimentos, sem problemas. Muito obrigado, dona Lúcia. E você, trabalhador do mercado, que não conseguiu fazer contato com a doutora Lúcia direto, nos procure, você tem nossos meios de comunicações, né? Estamos aqui atendendo diretamente, temos o WhatsApp, né? Nosso WhatsApp está aqui, você pode falar conosco todos os dias, todas as horas, você vai ser atendido, respondido em tempo hábil. E quero deixar, como sempre, uma mensagem para todos os trabalhadores do Brasil. Não importa a categoria econômica que você atue, procure o seu sindicato. É uma instituição muito importante na sua vida. Você é importante. Muito obrigado e até a próxima.